Olá! Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, ao nosso curso que a gente estava ministrando para vocês em relação a doenças da cana-de-açúcar. Hoje, especificamente, nós vamos estudar a parte de nematóides na cultura da cana-de-açúcar. Eu espero que vocês já tenham visto nas aulas anteriores, já tenham revisado, e exatamente para que a gente dê continuidade à nossa aula e que para vocês terem um bom acompanhamento desta parte que a gente vai começar agora. Então, o nosso tema de hoje é nematóides na cultura da cana-de-açúcar. Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para vocês algumas características gerais dos nematóides, né? Então, os nematóides são organismos, né, filiformes, ou seja, eles têm essa forma de verme, né? E eles têm essa característica bastante específica e que eles são alongados, afilando-se para as extremidades. O comprimento das espécies do solo varia de 0,5 a 4 milímetros até dos 50 a 250 micrômetros. O que é micrômetro? Micrômetro é a milésima parte do milímetro. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos nematóides que é possível a gente ver a olho nu, mas a maioria deles a gente precisa de verificar usando um microscópio ou uma lupa. Uma outra característica, né, é que eles assemelham-se a um tubo, né, contido no interior de outro, né? Entre eles há o pseudoceloma no interior do fluido e no interior do fluido esse pseudocelômico. O que é isso? Nós temos dentro do nematóide todas as estruturas vitais para que ele consiga ser um organismo vivo. Então, ele tem essa parede do corpo que é composta pela cutícula, a epiderme e a musculatura somática, para que ele tenha então a integridade do corpo. De uma maneira bastante representativa aqui, tá? Dentro das características gerais dos nematóides, a gente tem aparelho digestivo dele, que é composto então pela cavidade bucal, mais o esôfago, que é a parte anterior do corpo, né? E depois nós temos o intestino, que é a ectoderme, e depois, ao final, nós temos o reto, que também faz parte da ectoderme do nematóide. Um outro ponto interessante a compor é que os nematóides têm ausência de aparelho respiratório e circulatório. Então, o que é isso? Eles têm a sua composição biológica, né, é diferente de outros organismos, como por exemplo os seres humanos. O aparelho respiratório deles, claro, eles também respiram, só que de outra maneira, para que eles consigam obter energia da maneira necessária para todo ser vivo. Uma outra característica é que eles têm o sistema nervoso central, periférico e entérico. Esse sistema nervoso faz com que compõe todas as características dele, né? Ou seja, ele não tem um sistema nervoso organizado como de um ser humano, por exemplo. Agora, claro que eles também recebem estímulos e emitem estímulos, tudo pelo sistema nervoso. Outras características aqui, tá, dos nematóides são os órgãos sensoriais deles. Eles têm alguns órgãos sensoriais que são extremamente importantes, como, por exemplo, para eles encontrarem a planta na qual eles vão parasitar. Daí, é por esses órgãos sensoriais que eles vão conseguir se estabelecer em uma planta e verificar que ela é ou não hospedeira daquele nematóide. Ele que vai reconhecer isso. E é por meio desses órgãos sensoriais que ele tem, tá? Então, nós temos o hemisonídeo,
que é um canal, é um poro excretor, né? Os plasmídeos, que estão aqui presentes no corpo do nematóide, e ainda na frente, nas aberturas anfidiais, que é na parte frontal do nematóide, ou seja, na cabeça do nematóide, nesse bico dele aqui, ele tem esses órgãos sensoriais que são extremamente importantes para que ele consiga se orientar, diria assim, no solo. Lembra que os nematóides, eles são organismos de solo, eles são habitantes de solo. Eu comentei isso para vocês na aula anterior, que eles são habitantes de solo. Diante disso, eles vivem no solo. Ainda uma outra coisa que eu lembrei para vocês na aula anterior, é que eles são organismos aquáticos. Se lembram? Eles são organismos aquáticos e que eles, então, gente, eles precisam... eles preferem uma presença de umidade, água no solo, porque eles são móveis. Lembra de uma minhoquinha, lembra de um verme, né? O nematóide nada mais é do que um verme, né? Então, só que é um verme presente no solo e temos organismos benéficos para o solo e para as plantas, mas e temos os maléficos, que são os fitoparasitas, que a gente vai tratar hoje especificamente na cultura da cana, aqueles fitoparasitas que são, como eu disse para vocês, todo organismo fitoparasita, ele então é capaz de parasitar uma planta e causando danos a esta planta, tá? Então, esses órgãos sensoriais são muito importantes nesse sentido. Um outro ponto sobre o aparelho reprodutor dos nematóides, nós temos aí as fêmeas e temos os machos. Então, as fêmeas têm ovários, né? Pode ter 1 ou 2 ovários, oviduto, vagina, vulva, né? E, lembrando, como praticamente outros seres vivos também que têm essas mesmas estruturas. Claro que a morfologia é diferente, no entanto, as estruturas são muito semelhantes, tá? E têm as mesmas funções, no caso de reprodução. No caso do macho, ele tem testículo, 1 ou 2, vesícula seminal, e os vasos deferentes, o reto, espículo, bolsa de cópula, para facilitar a cópula. Então, nós temos nematóide macho, nematóide fêmea, e precisa de ter a cópula. E essas bolsas têm esse papel importante para a acoplagem, tá? Então, vejam só, parece até que são braços e pernas, né? Mas são, na situação aí, são estruturas especiais que eles têm para esta finalidade de cópula, tá? Em termos de hábitos e regimes alimentares, né? Nessa pequena introdução que eu estou fazendo para vocês aqui, só para que vocês entendam esses aspectos, que os nematóides, tá? Muita gente fala, nematóide e tal, e nematóide só causa problema. Não, tem nematóides que têm papel importantíssimo no solo, tá? E causando benefícios para as plantas, para a mesofauna do solo. Então, nós temos aqui, nematóides no solo, que são bacteriófagos. O que é nematóide bacteriófago? É aquele nematóide que é capaz de se alimentar de bactérias. Os micófagos, nematóides que se alimentam de fungos. Algíforos, que se alimentam de algas. Esses protozoófagos, que se alimentam de protozoários. E os oligoquetófagos, são aqueles que podem se alimentar de vários outros, né? De uma composição desses aqui. Nós temos outro grupo de nematóides, que é o nosso tema principal, voltando...